Graças a Deus, meus amados e queridos irmãos, irmãs, seminaristas, bem-vindo à nossa aula de vida cristã, a nossa última aula dessa matéria e também a última aula do ano 2020. Quero agradecer muito a Deus por chegar até aqui. Como vocês sabem, minha esposa e eu sofremos com a Covid-19, Deus nos deu livramento, nos deu graça. Continuamos a nossa aula, continuamos o nosso seminário e hoje estamos encerrando um ano letivo abençoado, com um número de alunos bom, pessoas comprometidas, pastores, seminaristas, pessoas que nos deram a alegria, neste ano, de estudarmos juntos a palavra do Senhor. Estamos encerrando aqui mais uma matéria, mais um módulo, e este ano tão diferente, não é verdade? Nada melhor do que a gente começar orando. Vamos orar. Senhor, eu quero, antes de qualquer outra coisa, expressar a Ti a minha gratidão, o meu louvor, porque apesar de todos os percalços, apesar da pandemia, apesar de tanta coisa, chegamos ao final do ano vencendo. Te louvo, Senhor, porque aprove o Senhor preparar esta matéria para a gente terminar este ano. Um ano difícil, um ano, Senhor, que para a igreja foi e está sendo um grande desafio. E a cada um de nós, que a Tua palavra, aquilo que a gente tem estudado aqui, possa interferir, transformar, mudar radicalmente a nossa maneira de viver e de ver o Teu reino e de ver as pessoas. Pai, obrigado. Obrigado por cada aluno, obrigado cada pastor, cada pastora, cada seminarista que esteve conosco todo esse tempo, aqueles que contribuíram mensalmente, que nos ajudam financeiramente. Muito obrigado, Senhor, e que o próximo ano a gente possa ainda aprender mais, crescer mais, conhecer mais, para viver mais intensamente a intimidade contigo. Aceita o nosso louvor e abençoa-nos nesta noite, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos e amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos encerrar esta matéria e são apenas 2 capítulos e um deles é o estudo do livro de Ruth, capítulo 4. Por isso eu escrevi aí para você ter a sua Bíblia aberta em Ruth, porque daqui a pouco a gente vai compartilhar. Antes, 2 avisos. O primeiro é que esta semana eu não recebi nenhuma tarefa de nenhuma pessoa. É sinal de que vocês estão muito ocupados, correndo muito, apesar disso ser bastante contraditório, porque a gente está vivendo um momento difícil no mundo, especialmente no Brasil, mas mesmo assim, eu estou vendo que vocês estão muito ocupados, e eu entendo, e algumas pessoas me pediram para que me mande depois que passar a festa do Natal. Não tem problema, nós vamos ter 15 dias de intervalo. Então, nessas 2 semanas, eu deixarei a matéria no ar e estarei esperando os requisitos de vocês. Em cada matéria, no final, eu falo sobre isso e tem os requisitos que eu espero que vocês me mandem o mais rápido possível, claro, dentro da realidade de vocês. E o segundo aviso é que, por favor, você que tem nos ajudado financeiramente, não esqueça de fazer o seu depósito mensalmente, como a gente tem esperado, tá bom? E qualquer outra dúvida, qualquer outra necessidade, entre em contato com a gente, tá? Vai ser um prazer muito grande, tá bom? Ok, vamos lá, minha gente. Bom, hoje até agora só tem a Márcia, que está aqui presente, mas espero que os outros ainda cheguem,
Tem mais um, mas ainda não apareceu aqui o nome, tá bom? Então, vamos lá. Esta matéria, qual é o objetivo desta matéria? O objetivo desta matéria é fazer com que a nossa vida cristã seja ainda mais intensa. Por algumas razões. Nós que somos ou pretendemos ser líderes na igreja, a nossa vida cristã, ela tem que ser uma realidade, tem que ser intensa e tem que contagiar outros, ou seja, tem que despertar em outros o desejo de ter a vida cristã que nós estamos vivendo. Então, esse é o objetivo dessa matéria. Por isso que é uma matéria muito prática. Rosana, tudo bem? Pastor Pacheco também. Marcelo também, ótimo, né? Muito bom ter vocês aqui nesta última aula do ano, né? Então, o objetivo dessa matéria é exatamente o objetivo de nos levar para dentro de nós mesmos, para a gente fortalecer. Paulo César, muito bom, seja bem-vindo, querido, Deus te abençoe. Fortalecer a nossa intimidade com Cristo e alargar nossa vida cristã para que as pessoas que convivem conosco, desde as pessoas íntimas, da família até na igreja, possam se inspirar e falar, essa vida cristã que eu quero para mim. Então, esse é o objetivo da nossa matéria. Por isso que vocês perceberam que é uma matéria muito voltada para a prática, né? E é isso que a gente quer. Meu desejo é que, nesses 15 dias que nós vamos ficar sem aula, que você relesse a apostila, ou visse as aulas, né? 1 hora só, são 4 aulas, você visse essas aulas e procurasse fazer os exercícios. Isso é fundamental. Os exercícios são fundamentais para essa interação e essa introspecção dentro de cada um de nós, tá bom? E, claro, qualquer pergunta, qualquer ajuda que você precisar, só falar comigo, é tão fácil, gente, é só ligar, né? Outro dia um pastor me ligou e disse, bispo, eu não sabia que era tão fácil, eu tenho falado. É como você ligar para mim em Petrópolis, meu número é o mesmo daí, é tudo igual, só, bispo. Pode falar pelo Zoom, pelo FaceTime, enfim, como vocês desejarem, tá bom? Então, vamos lá. O capítulo hoje, né, o capítulo de número 10, é o capítulo que fala de Cristo na nossa vida diária. Bom, tem esse versículo que todos nós sabemos de cor e salteado, Mateus 28, 20, que diz, e eis que estou convosco todos os dias. Grave bem isso. Todos os dias. Você pode mudar isso aí para todas as circunstâncias, todos os momentos, todos os problemas, todas as vitórias, eu estou com você. Isso é o que tem que trazer alento, tem que trazer esperança, tem que aumentar a fé de cada um de nós. Nunca estamos sozinhos, nunca. Nunca estamos sozinhos, nem nunca estaremos sozinhos. Então, isso é fundamental. Cristo está presente. Nós falamos, semana passada, da disciplina e da poda. Quando a gente, às vezes, Cristo está presente, a tendência nossa é só falar assim, só nas boas. Não, ele está presente em tudo. E o Salmo 23, a gente menciona muito, fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Neste salmo, ele diz, vai ter inimigos, você vai passar por vale de sombra e morte, enfim, não é que a gente vai ter um vidão. Cristo em nós, ou Cristo conosco, nos assegura vitória e não isenção de luta, entende? E é isso que a gente precisa entender. Eu estou um pouco, até não gostaria de falar com vocês sobre isso agora, mas quero mencionar, eu estou um pouco assustado com os pastores que não estão entendendo esse momento da pandemia. Estão achando que a igreja está sofrendo perseguição de Satanás, perseguição dos líderes. Eu fico pensando, se você soubesse
Seu filho foi convidado para uma reunião, e você soubesse que naquele lugar onde o seu filho vai se reunir com outras crianças, há uma possibilidade de seu filho ficar doente gravemente, a pergunta que eu faço é: você levaria seu filho lá? Você deixaria seu filho ir para lá? Mesmo que as pessoas dissessem, não, apenas 8% ou 10% das crianças vão ser contaminadas. Você levaria? Eu acho que é dessa forma que você tem que olhar o tempo de hoje. Nossos irmãos, a igreja, são nossos filhos espirituais. E a gente pode expor eles assim, e ainda achar que está certo. Entende? Eu não estou falando que tem que fechar, não é nada disso. É mudar o conceito. Olhar se a forma como eu tenho que viver Cristo, minha vida cristã tem que me levar a uma responsabilidade com Cristo que está comigo, presente, vindo. Cristo presente significa que a cruz também tem que estar presente. Olha o que Jesus disse. Esse versículo é muito sério. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu coloquei aqui, para Cristo viver em nós e viver conosco, a gente precisa morrer. Que é isso que Jesus está falando aqui. Para ele viver em nós e nós vivermos nele, o meu eu, Jessé, tem que morrer. Eu citei o texto de Gálatas 2:20, quando Paulo disse, né? Já não sou eu mais quem vivo. Não significa que ele estava morto, porque ele disse o seguinte, mas a vida que agora vivo na fé, então ele vive. Mas eu vivo essa vida no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando a gente fala sobre isso, vivendo diariamente em Cristo, nós temos o que eu diria 4 níveis que a gente tem que superar. O primeiro é negar a nós mesmos, que talvez seja a coisa mais difícil. Negar os outros é mais fácil do que negar a mim mesmo. Segundo, tomar a cruz, ou seja, aceitar, passar pelo sacrifício. E seguir Jesus, porque foi isso que ele fez. Paulo fala em Filipenses, ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Terceiro, viver não para nós. Ou seja, o que quer dizer isso? É que a prioridade é viver para Cristo. Vou dar um exemplo que eu estou vivendo aqui, muito interessante. Como eu já passei pela Covid e tal, parece que eu tenho um pouco de imunidade. Não tenho nenhuma prova. Então, eu estava indo às igrejas, assistindo o culto, e eu vi que isso estava apavorando a minha filha, o meu genro, a minha neta. E eles estavam, a própria minha esposa estava, se você pegar de novo, se você transmitir. O que eu fiz? Por vez. Falei, não vou mais. Vou ficar em casa, de quarentena. Todos os velhos da minha idade ficam, por que eu não? Então é viver para os outros. Então um pastor me chamou, vem aqui e falou, por causa da minha filha, por causa da minha neta, por causa da minha esposa, por causa do meu genro, e também um pouco por causa da minha responsabilidade. Eu não vou poder ir por enquanto. Então, cada um de nós tem que viver em função, não de si mesmo, eu vou anular minha vida, mas, e por último, renunciar nossos relacionamentos indevidos. Quando eu estava preparando essa apostila, Felipe, puxa, que bom, cara, estou com saudade de você não me escreve mais, você não me liga mais, eita, gostei do coraçãozinho, obrigado. Mas eu estava, falando que a coisa mais difícil desses 4 é o primeiro e o segundo, e o quarto. Porque a gente, às vezes, tem relacionamentos que a gente sabe que não são edificantes. Eu vou ser bem sincero, nós estamos falando aqui entre pastores e futuros pastores e pastoras,
Na igreja, tem pessoas que não podem se associar a nós, não edifica. São pessoas que só trazem problemas, só trazem dificuldades, só criticam. E, infelizmente, a gente fica procurando essas pessoas. E no mundo, e na família, é duro para a gente falar assim, olha, esse relacionamento não me edifica. Então, eu tenho que evitar esse relacionamento. Não é inimizade, não é deixar de... É evitar relacionar-se assiduamente. Entende? Outra coisa, entregar tudo que temos. Não é entregar-nos e ficar com as coisas para nós. É o que nós temos pertence ao Senhor. Lembra do campo de abacaxis? Quando a gente entrega para Deus, é tudo, gente. Não é o meu dinheiro, é meu carro, minha família, meu futuro. Não é entregar uma parte. 6, perseverar, porque a gente começa bem, mas vem um primeiro problema. Eu falo sempre, né, que dieta é uma coisa que todo mundo começa. Poucos continuam. E rarissimamente terminam. Não é verdade? Ah, não, vou fazer. Agora, tem que haver perseverança. Se você tomou uma decisão, pode mudar em volta o que mudar. As circunstâncias podem mudar. Você não pode, você tem que perseverar. Muita gente interpreta um pouco errado aquele texto de Apocalipse 2:10, que aquele que perseverar até o fim será salvo, falando de salvação, mas o texto deixa muito claro, está falando das igrejas, que muitas vezes a gente começa algo e não vai até o final. Mas para seguir o Jesus tem que ir até o final. Mesmo, olha, qual é o maior exemplo que a gente tem? Quando Jesus estava para assumir a cruz, ele percebeu, ele sabia que seus discípulos não estavam preparados. Ele tinha 3 anos avisado, mas eles não entenderam. Aí Jesus vai e faz a oração. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Não está na hora, eu sinto que eu vim para isso, mas... Aí ele termina dizendo, mas seja feita a tua vontade, e não a minha. Então ele entendeu que, olha, tem tudo para a gente parar por aqui, mas eu estou disposto a ir até o final. E foi. Né? E Deus respondeu, dando a ele mais 50 dias depois de ressuscitado para recompor o seu ministério. Então, perseverança. 7, a gente falou a última aula, dar muito fruto. Muito fruto. E fruto que permanece. E 8, são 10, tá? Desenvolver tempo sozinho com ele. Gente, este é o segredo. Vocês que são mais jovens, vocês estão começando o ministério agora, não façam como eu. Eu não dediquei tempo sozinho com Deus durante muitos anos do meu ministério. Não é porque eu não sabia. Claro, essa forma hoje do TSD é fantástica, aprendi agora. Mas eu sempre soube que o segredo é você gastar tempo com Deus. Mas eu preferi gastar tempo com a igreja, tempo com o estudo bíblico, tempo pregando, tempo ensinando e pouco tempo com Deus. Eu podia ter sido muito melhor usado por Deus, um instrumento muito mais afinado, se eu gastasse mais tempo com Ele, menos tempo com as coisas dele. Aprenda isso agora. Eu me lembro que eu li um sermão de Spurgeon, isso no seminário. Ele escreveu no livro dele que para cada meia hora de pregação, ele gastava 5 dias de oração. Uau! Né? Eu não sei se isso é a nossa realidade hoje, mas deveria ser. Né? Desenvolver tempo com... 9, praticar o que se tem aprendido. Eu vou dizer aqui, eu até gostaria de colocar aqui, praticar o que a gente tem ensinado. A gente ensina, mas na hora da prática, lembra de Jó? Quando os amigos dele falaram, Jó, mas
Você tem fortalecido tantas pessoas, agora chegou a tua vez? Como é que é? Pedro disse, não, ainda que todo mundo te negue, eu... Pois é, Pedro. Pratica o que você ensina e o que você diz. E, por último, sensacional, regozijar-se sempre. A alegria não pode sair dos lábios de um cristão, do coração de um cristão. Você tem que ser alegre. Eu sou alegre não é pelo que eu tenho. Eu sou alegre não é pelo que Deus fez na minha vida. Eu sou alegre porque eu sou filho dele e vou morar com ele. Isso é fundamental. Passe o que passar, a tristeza pode vir, mas a alegria vem pela manhã. É errado se entristecer? Não, tem momentos que eu fico abatido, muito abatido, e acho que, né, sou como qualquer um de vocês, tem momentos que a gente tem vontade de falar, Deus, vou jogar tudo para o alto, eu não quero mais nada, mas aí logo vem a alegria e aí as coisas passam. Hoje eu recebi uma carta do meu vizinho aqui que eu achei assim, muito linda. Ele mudou para cá recentemente, é um judeu, e eu pensei que ele, né, não... Aí deu um cartão de Natal, obviamente, para ele, e ele hoje me deu um outro cartão dele, e no cartão ele fala, ele tem mais de 80 anos, me parece, que ele tem servido ao Senhor, e que ele recebeu uma carta de um amigo dele de Israel, que disse para ele o seguinte, olha, Ed, o nome dele é Ed, olha, Ed, lembre-se que Moisés começou o ministério com 80 anos, e você também pode dar continuidade ao seu ministério. Isso é algo especial. É alegria sempre, não importa se você está passando por dificuldade ou luta, a vitória é nossa. Muito bem. Essa é a parte que eu queria compartilhar com vocês, né? Não é bem uma pregação, mas serve, né? Alguma pergunta? Alguma coisa? Hein? Não? Muito bem, vocês têm a Bíblia aberta aí no livro de Ruth, capítulo 4, para a gente conversar um pouquinho sobre garantindo uma boa memória póstuma. Infelizmente, eu tenho que começar dizendo que a memória que nós estamos deixando não é boa. Hoje, fomos surpreendidos com a notícia de que o prefeito do Rio de Janeiro foi preso às 5 para as 6 da manhã. Acusado de coisas, não sei se é verdade ou não, acusação, né? Foi preso. Claro que tem um canal de televisão que está vibrando, né? Era tudo o que ele precisava para poder colocar para fora aquilo que eles falavam entre linhas, mas não tinham provas, não tinham conteúdo, e agora tem. É lamentável. É lamentável. É lamentável a gente ver o que a herança, a lembrança que muitos líderes evangélicos têm deixado. O que eu posso fazer para isso não acontecer comigo? Porque a gente diz, não, comigo não vai acontecer, porque Paulo disse, quem está em pé, cuide que não caia. Aquele que confia, Jeremias, ou aquele que confia no seu braço, esse não recebe do Senhor a bênção. Então eu tenho que fazer algo para que quando eu não estiver mais aqui, para que quando as coisas continuarem, possam ter uma boa lembrança. Os membros da igreja têm uma boa lembrança da minha vida, do meu ministério. E com Ruth, nós selecionamos o capítulo 4 porque vocês conhecem a história de Ruth, né? Ruth se casou com um dos filhos de Noemi, foram para terras distantes, lá o esposo dela faleceu, como os outros filhos de Noemi, e as outras noras debandaram, e Ruth fez aquela declaração que muita gente usa até no casamento, né? Não me enches para que te deixe, porque o seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, onde você morar, eu estarei com você. E Noemi volta para a terra dela e sem direito a nada, mulher viúva, com os filhos mortos, com uma nora estrangeira,
e ela volta para a terra. Só que existe na lei de Israel, isso até hoje, que tem o remidor. Como os filhos de Noemi não deixaram filhos, ela teria direito a ter um remidor, uma pessoa, um parente, que pudesse redimi-la para dar sequência à sua família. Não com ela, obviamente, mas com algum descendente. E aí entra a história da Ruth. E a Ruth, uma jovem destemida, uma jovem que Deus vai orientar e ela cresce. E de repente chegamos ao capítulo 4, que é o último capítulo, né, um livro muito pequenininho. E no capítulo 4, quando ela fala para Noemi, Noemi, olha, aconteceu o seguinte, eu fui colher espigas, e aí conheci um homem chamado Boaz, e ele é o remidor, e tal, tal, tal. E Noemi fala, poxa, foi Deus que te colocou ali, Ruth, né? E aí a coisa vai, e Noemi fala, Ruth, você fique tranquila, porque ele, ainda hoje, né, no último versículo do capítulo 3, fala, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. E qual era o negócio? Havia um outro parente, remidor, que tinha a primazia, tinha a prioridade. Então, Boaz só poderia remir se o outro desistisse ou não quisesse. Então, Boaz marca uma reunião com ele, né? Aqui a Bíblia chama até de ó fulano, né? Desvia-se para cá, versículo de número 2. E aí ele chama testemunha, etc, etc, etc. E esse homem diz, não, eu não quero remir. Se é para trazer Ruth, eu não quero complicar a minha casa, a minha família. E aí aí Boaz, então, tem as testemunhas, aceita e fala para Ruth, olha, eu vou te remir. E aí vem o versículo 13, que é onde a gente vai começar a estudar. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua alma. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminodab, Aminodab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Uau! Né? Fantástico. O que eu quero conversar com vocês? A nossa vida não será em vão se soubermos dar propósito à nossa existência. No versículo 13, né, a Ruth e Noemi estavam sem saber o que fazer. E ela correu e disse, olha, o que nós precisamos, Noemi e Ruth conversando, é você precisa ter um filho. É isso que nós precisamos. Achar alguém que aceite esse desafio, alguém que dê propósito. E aí, Noemi, né, que até tem na apostila coisas fantásticas, se vocês quiserem ler, aí a Ruth aceita, e Boaz tomou a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e olha só, e Deus, o Senhor lhe deu conceição. Parece aqui no texto, nós não temos certeza, mas parece que Ruth nem poderia ser mãe, vamos colocar dessa forma. Mas o Senhor lhe deu concessão e lhe deu um filho. Fantástico isso, né? Então isso aqui é importante. Nossa vida não será em vão se soubermos dar propósito à nossa existência.
Você tem que dar propósito. Você vive por quê? O que você quer alcançar? Eu gosto sempre de fazer um exercício com vocês, né? Pastores, pastoras, né? Eu digo sempre, o que você pretende alcançar daqui a 5 anos? Onde você pretende estar daqui a 5 anos? O que você pretende alcançar daqui a 5 anos? Dê propósito, né? Há um ditado que diz, né, nenhum caminho leva a lugar certo se não sabemos para onde queremos ir, né? Então, isso é fundamental, né? Irmã Tereza, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Segundo, nossa vida só terá valido a pena se for dedicada a buscar, se não for dedicada a buscar coisas extraordinárias. Mas, fazer do trivial extraordinariamente bem, pois o comum nas mãos de Deus é excepcional. Ainda que pareça complicado, eu resumo numa frase. O que nós podemos deixar como memória é o simples bem feito. Olha que, voltemos um pouquinho com Ruth. Ruth não tinha o que comer. E ela soube que havia um lugar onde o dono deixava que as mulheres viúvas que não tinham recursos colhessem as espigas que eram deixadas no chão. E Ruth foi e fez da melhor forma, tão bem feito. Ela colhia as espigas com tanta sabedoria que Boaz falou assim, quem é aquela mulher que faz o natural, colher espigas? Eu me lembro de Jesus falando, né? Aquele que é fiel no pouco. Às vezes estamos buscando coisas sobrenaturais, quando mais simples, quando é bem feito. Ele, então, deixa uma história. Eu me lembro muito, o pessoal foi elogiando a comida da minha mãe. Dona Naí cozinha muito bem. E o que mais eles falavam é que o arroz e o feijão dela eram deliciosos. Coisas muito simples, mas feitas com carinho. Olha, irmãos e irmãs, tem muita gente procurando o sobrenatural quando não faz as coisas mais simples com perfeição. Essa é a hora da gente deixar um bom exemplo, né? Um bom exemplo. Terceiro, nossa vida só terá sentido se a maior herança que nós deixarmos for a doçura. Isso é muito, muito, muito lindo. Quando eu começo a ver no capítulo 4, versículo 13, quando Boaz se encantou por Ruth, e ele mesmo diz, né, se você estudar o livro, que pela forma dela, pela a singeleza dela, a doçura dela, a simplicidade dela, quando ele fala com ela, né, que, olha, você quiser ficar aqui, você pode, mas eu sei que você é uma pessoa e você tem uma fama muito boa, eu não quero... ela falou, não, fique tranquilo, eu vou dormir nos teus pés, eu não quero... Não vamos adiantar nada. Simplicidade, doçura, coisa linda. As pessoas têm que lembrar de nós como se lembra de um doce preferido, que enche a boca e diz, puxa, fulano, que saudade, que lembrança. Isso é fantástico, gente. É isso que dá sentido à vida de um líder para com seus liderados. Eu imagino hoje o grupo das irmãos da Igreja Universal como devem estar abalados, envergonhados, tristes com essa situação, ao invés de estarem alegres, felizes. Não. Quarto, nossa vida só terá sentido se a nossa maior virtude for inspirar aos outros bondade. O versículo 14, as mulheres disseram para Noemi, olha só, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Aqui, como isso está escrito em hebraico, a gente traduziu, né? A gente não, traduziram para o português,
aqui deu uma duplicidade de sentido. Esse seja o seu nome afamado em Israel. Pode estar dizendo do filho de Ruth ou o nome de Noemi. Isso é muito interessante. Porque quando você inspira bondade nas pessoas, na graça de Deus, elas falam assim, puxa, isso nunca eu vou esquecer. Eu tenho certeza que você, como eu, tem lembrança de pessoas que você jamais vai esquecer por pequenas coisas que elas fizeram por nós. Nunca nós vamos esquecer. Às vezes uma bondade, algo tão simples. Eu e a minha esposa temos visto alguns filmes de Natal essas noites, e como é lindo a gente ver essas histórias. Algumas são fantasiosas, outras são verdadeiras. 5, nossa vida não será em vão se a nossa reputação for um espelho do nosso caráter. No versículo 14, as mulheres falaram para Noemi, Deus fez por você. Deus fez por você. Ele não deixou você sem remedor. Uau! Fantástico, né, não? Pessoas reconhecerem que Deus fez por mim, pela minha forma de ser. Talvez pela minha oração, talvez pela minha dedicação, talvez pela minha obediência, mas Ele fez. Não precisaria fazer, não teria que fazer, mas Ele fez, como galardoador daqueles que o buscam. Né? 6, nossa vida terá razão de ser se soubermos o valor da fé e da serenidade. Olha o versículo 15. Parece que não tem nada aqui, mas veja. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi, e aqui diretamente a Noemi, não mais a Ruth. Noemi teve paciência, teve calma, teve serenidade quando tudo parecia perdido, perdeu seus filhos, perdeu seu direito, perdeu sua casa, perdeu seus bens, perdeu seu nome, perdeu o direito na sociedade. Mas ela continuou confiando, calma, serena. Você não vai ler no livro de Ruth, nem Noemi murmurando ou reclamando, mas confiando e esperando. 7, nossa vida não será em vão se soubermos que nenhum sucesso é final e nenhuma derrota é fatal. No início, eles foram para uma terra próspera. Noemi e seus filhos, bem casados, foram para uma terra que era muito próspera, muito melhor do que a terra que eles estavam. Chegaram lá, os filhos morreram, a terra começou a sofrer fome e elas tiveram que voltar. Derrota. Mas para Ruth e para Noemi, isso não é o fim. Quantas vezes nós pensamos que tá aí a pandemia, tá isso aqui. Estou contente de acompanhar a recuperação do pastor Ari Guedes, né? O pastor Ari Guedes é fantástico. Teve que fazer um transplante de fígado, teve várias cirurgias, pegou Covid agora, já teve no CTI, foi entubado agora, hoje notícia, né, está melhorando já, se Deus quiser, ele vai sair, vão tirar o tubo, etc, etc. Um homem fantástico, mais de 70 e poucos anos que ele tem. E é interessante, eu converso com ele, a alegria dele, ele fala, não, a gente vence. E tem pessoas com tão pouco, né? Já acabou. Então, 8. Nossa vida não será em vão se o maior bem que acumularmos no mundo for amigos e bons relacionamentos. Noemi, ela preparou o mundo todo, o mundo dela, para que a recebesse. Só que ela nem sabia disso. Ela deixou grandes amigos. A sua nora foi uma grande amiga. E é interessante, se você ler o capítulo onde as outras 2 noras se despediram dela, choravam.
Tá? Amigos, o remidor disse, eu quero remir. Quando você deixa no mundo relacionamentos, amigos, essa é a maior riqueza. Noemi não tinha mais nada. Ruth, viúva, sem filhos. E agora, o nome dela aparece. E o filho dela na genealogia de Jesus. Gente, que coisa mais impressionante que isso? Não tem, né? Não tem. Nono, nossa vida não será em vão se quanto mais longe das pessoas estiverem de nós, no tempo e no espaço, a admiração delas por nós permanece intacta. Versículo 22 diz assim, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Aí você fala, bicho, o que tem a ver isso? Veja só. Quem foi que escreveu o livro de Ruth? Talvez muita gente pense que fosse Ruth, ou Boaz, ou Noemi, mas nós sabemos que foi Samuel. E Samuel escreveu esse livro aproximadamente entre 30 e 50 anos depois de Ruth ter existido. Ou seja, a lembrança para Samuel e para o Espírito Santo, que inspirou Samuel a escrever, nunca se apagou na lembrança a vida de Ruth e Noemi. E aqui faz parte, né? Olha, tá, Obed, Jessé e Davi estão, né, se a gente puder falar, né? Obed foi o avô de Davi, filho de Ruth. Anos e anos depois, se podia lembrar com admiração pelo que elas fizeram. E vamos lembrar que nós estamos falando de duas mulheres, duas viúvas, num mundo machista, num reino de Israel onde só o homem valia, mas a vida dessas duas causaram admiração para a eternidade. 10. A nossa vida só terá razão de ser se a vivermos com a eternidade em perspectiva e estivermos no centro da vontade de Deus. Se você voltar ao versículo de número 14, a gente pode fazer aquela segunda interpretação. O filho vai ser exaltado, Obed, descendência de Jesus. Perspectiva é o futuro, e é isso que precisa acontecer. Gente, nesse momento de pandemia, nesse momento de tanto pecado, de tanto exemplo ruim, a gente tem que ter a perspectiva do futuro. Jesus está voltando, ele disse que isso ia acontecer. Não é por que lamentar, é hora da gente se preparar para isso. É hora da gente entender que esse tempo viria, eu querendo ou não. E como eu vou agir? Vou ficar igual aos outros, correndo daqui para lá, de lá para cá, insatisfeito, inseguro, com medo? Ou eu vou entender que nós estamos num processo rumo ao futuro da igreja, ao futuro do mundo, ao futuro da nossa vida. Por isso a Bíblia diz que a gente não tem que se abalar, nem que caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Essa é a certeza que nós temos. Ser atingido significa que eu não vou ficar doente, ser atingido significa que eu não vou pegar a Covid-19, ser atingido significa que eu vou morrer, não, ser atingido significa que eu não vou me deixar cair. Não vou me perder diante de tudo isso, né? Bom, gente, eu tenho 10 minutos com vocês. Alguma pergunta? Alguma coisa que você gostaria de me perguntar, de comentar? Escrever para mim aí. Eu não sei, a irmã Márcia, né? Ela usa mais o telefone aqui comigo, mensagem. Não sei se tem algo mais, alguém que queira fazer uma pergunta. Não, ninguém aqui. Vocês aí também não, né? Vou dar um segundinho para vocês aí. Enquanto isso, fazer mais um aviso, né? Ok, gente, nós vamos começar no ano que vem a nossa aula. Deixa eu te dar o dia certinho. Eu vou mandar mensagem para vocês
mas alguns que pela internet estão, nossa aula vai começar no dia 11, no dia 11, dia 12 de janeiro, terça-feira, tá? Dia 12. Nós vamos ficar, tem a 29 agora, depois 5. São 2 semanas para vocês fazerem os exercícios todos, e no dia 12 de janeiro a gente recomeçam as nossas aulas, tá bom? Nenhuma pergunta? Ok. Hoje, lamentavelmente, o pastor Ricardo me mandou uma mensagem que ele não pôde, né, acionar lá, porque não tinha internet, e quem mais? Faltou o Lucas, lá de Cuiabá, também foi só, né? A irmã Márcia está, Felipe está, Paulo César está, faltou a pastora Ruth, né? O Pacheco, Marcelo, Rosana. Muito bom, gente. Muito obrigado. Deus abençoe muito vocês, tá? Que essa aula possa ajudar você a olhar um pouquinho para dentro de si, crescer, para que a sua intimidade com Deus seja notória e contagiante, e a gente viva Cristo, deixe uma herança, um bom legado. Como eu falei, né, uma lembrança póstuma positiva. Tá bom? Ok, queridos, um grande abraço, Deus abençoe vocês, bom Natal para todos vocês, um feliz ano novo, estamos aqui às ordens para qualquer tempo, a qualquer hora. Deus abençoe, graça e paz. Aleluia. Perdão, gente, tem aí, né, as 5 perguntas que você precisa responder dessa aula na página 55. São só 5 perguntas, se juntam as outras, você me envia isso. Tem 15 dias, tá bom? Esse aí, Marcelo, bom, eu me lembrei, né? É essa aí, ó, página 55, tá legal? Mais uma vez, graça e paz. Deus abençoe vocês.